Nunca fiquei com meninas. Eu não sou obrigada a nada. Como foi a sua vida, se você sofria, chegou a sofrer algum preconceito, algum tipo de preconceito na infância? Então vamos lá do começo, como você se descobriu? Quando eu nasci, eu me descobri que eu era gay. Eu, desde muito pequeno, na escola, já sofria preconceito. Eu era chamado e taxado como viadinho. Eu sempre chegava para minha mãe e falava que eu era chamado de viadinho na escola e não sabia o que era viadinho. E aí eu falava para a secretária, para a diretora do colégio, na época, que ficavam me chamando de viadinho, tiravam sarro. E isso foram vários anos. E eu nunca tive amigos na escola, até pelo fato, naquela fase, os piás andam com os piás e as meninas andam com as meninas. E por ser uma escola do interior, então era tudo muito difícil ainda. E eu lembro que eu apanhava muito na escola, por ser sempre sozinho no meu canto. E assim, o que eu vou remeter muito, o que eu lembro, era que eu vivia sempre isolado, não tinha as amizades para conversar, eu sou filho único. E então assim, eu tive que aprender tudo muito sozinho. Bom, a minha infância foi um período meio complicado da minha vida. Eu era muito novo, eu tenho um irmão mais velho, 6 anos mais velho que eu, e ele abusava sexualmente de mim. E eu era muito novo e ele me ameaçava para mim não contar para os meus pais, era uma questão assim muito delicada. Foi passando um tempo, ele parou de fazer isso e eu fui ficando adolescente. Mas eu sempre me vi diferente das outras crianças. Eu não me via como menino, mas eu também não me via como menina. Então, assim, eu não gostava de ficar junto com os meninos não gostavam que eu ficasse junto com eles. Eu ficava meio isolado, assim. Eu lembro que eu apanhava muito das crianças maiores. Eles me chamavam de viadinho e tal. E quando eu entrei, eu tive esse histórico assim, de bullying, de exclusão na escola. Quando eu tinha os meus 12, 13 anos, eu entrei num grupo de teatro. E nesse grupo de teatro eu tive minha primeira paixão. Eu me sentia bem diferente. É bem estranho assim, porque quando eu era bem criança, bem pequeno, bem novo mesmo, que eu não entendia dessa questão de sexualidade e tudo mais, eu me sentia muito diferente dos outros meninos, porque assim, eu não gostava das mesmas coisas que os outros meninos, eles tinham conversas diferentes, brincadeiras diferentes. Eu tenho memórias assim de bem criança, bem novo, com 5, 6 anos, que eu não me enquadrava, não me sentia junto com os outros meninos, não me sentia à vontade com eles, não me sentia, pertencendo a esse grupo, digamos assim. Algum ou outro menino que era mais mente aberta, não sei se posso usar esse termo para criança, mas eu conseguia brincar e ter relacionamento de amizade com os outros meninos, mas era uma coisa muito diferente, porque eu me sentia muito diferente do grupo. Eu não tinha as mesmas conversas, eu não tinha as mesmas brincadeiras, e eu me sentia muito mais à vontade com as meninas. Na escola era aquela coisa, eu era gordo, ainda continuo, né? Mas então eu era gordo e afeminado. E o que me distanciava do padrão masculinizado das crianças, né? Então aí a gente já começava um grupo de meninas que aceitava bem, e era sempre aquilo, eu não gostava de futebol, não que nenhum gay goste de futebol, mas não era minha praia. Gostava mais de brincar de quem com as meninas, e sempre foi um dia uma professora minha perguntou assim, mas Wesley, por que você não vai jogar bola com os meninos? Eu falei, porque eu não quero, né? Mas não entendia, aquele tempo eu realmente não entendia como que era, o que isso acontece, o que isso significava na minha vida, né? Ali na escola, o que a educação fazia, porque não era feito nada, não era trabalhado nada. Era o Wesley, o menininho gordinho, afeminadinho, que ficava com as meninas. E aí eu fui crescendo a minha infância nessa escola, e isso foi se reproduzindo cada vez mais, esse estereótipo, e as pessoas me chamavam de viado. Eu não sabia o que aquilo significava, mas eu sabia que eu não queria ser aquilo, porque elas estavam me ridicularizando, então eu não queria ser ridicularizado.
E aí forçava... Eu lembro que tinha escola, tinha ônibus, o ônibus levava a gente da casa para a escola, e no ônibus eu ficava pensando assim, gente, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem, eu sou homem. Porque eu não entendia o que era aquilo, mas eu queria ser homem, eu queria ser aceito ali para os meninos. Não queria fazer parte daquele universo de machão, onde tem que bater no outro, mas eu queria que eles me entendessem, que eles não me zoassem. E aí isso nunca aconteceu. E eu sempre tive uma relação muito estreita com a minha mãe, onde eu conversava muito com ela, mas nunca foi assunto pautado sobre sexualidade. Até porque você tem picos e picos de seduções, de prazeres quando você é pequeno. A minha infância toda eu ia negando que eu não era, que era só uma fase que ia passar, que eu tinha uma coisa diferente comigo, mas eu não podia e tal. Mas aí a primeira vez que eu me apaixonei por um menino foi assim, quando caiu a ficha, sabe? Foi uma coisa boba, essas coisas de criança mesmo, sabe? Mas caiu a ficha e eu cresci nesse meio dizendo que ser gay era errado, que era feio, que era uma vergonha. E eu pensava assim, putz, o que os meus pais vão pensar de mim, né? Nisso eu vivia assim, escondendo da minha família, eu vivia meio assim, às escuras, sabe? Eu tinha meio que uma dupla identidade, porque eu dependia muito dos meus pais. Ainda dependo, de certa forma. E esse meu primeiro namorado, ele me dava presentes e tal. E um dia, quando eu tinha 17 anos, os meus pais descobriram esses presentes que ele me dava. Foi aí então que eles descobriram que eu namorava com um menino. Então, a minha família, eu acredito que sempre soube, assim, saber talvez não, mas sempre desconfiou, sempre percebeu algumas atitudes, algumas coisas que eram muito diferentes dos outros irmãos, por exemplo. Questão de namorar e de ter, sabe, paquera, alguma coisa assim, eu nunca tive, eu sempre fui muito quieto. Eu passei boa parte da adolescência trancado no quarto, então assim, eu não era muito de sair, não conversava muito com ninguém. Então, eles sempre souberam que acontecia alguma coisa ali, que tinha tinha alguma coisa que não estava certa na minha personalidade. E aí eu entendo as pessoas que chegam ao ápice de tirar a própria vida porque realmente não se sentem à vontade para contar. Porque é um peso tão grande que você não quer ser aquilo mesmo. Você fala, é anormal, eu não quero ser anormal. As pessoas estão dizendo para mim que é ruim. Eu não quero ser ruim, eu quero ser bom. Minha mãe me ensinou a ser bom. Eu não posso ser ruim. Como é que eu quero ser uma coisa ruim? Porque eu não conhecia. O que eu conhecia era a parte negativa. E aí, até que eu chamei uma amiga para um barzinho e falei assim, cara, preciso te contar uma coisa. E ela disse, então, eu acho que eu gosto de meninos. Ela, tá na sua testa. Mas quando eles descobriram, assim, foi um dos dias mais tristes da minha vida. Eles me bateram muito, eu ouvi coisas horríveis. Eu ouvi desde de questionamentos sobre religião, falava que era pecado. Minha mãe dizendo que tinha vergonha de mim. Meu pai dizendo que queria me matar. Foi assim, é um período que eu não gosto muito de lembrar, mas faz parte da minha vida e me ajudou a ser quem eu sou hoje. Faz parte da minha construção, do meu eu. Quando eu contei, foi como se fosse assim, tipo, como se eles estivessem esperando que eu contasse, sabe? Foi uma coisa tipo, nossa, até que enfim você contou, porque todo mundo já sabia, todo mundo já esperava. Daí eu falei, mãe, eu preciso contar uma coisa pra você, pra senhora, porque foi passado esse respeito de ser chamado de senhora, enfim. Preciso contar uma coisa pra senhora. E ela já começou a chorar e falou, diz, meu filho, o que você precisa, o que você tem pra me dizer? Eu falei, então, eu acho que eu gosto de meninos. E aí ela desatou a chorar, achava que ela tinha errado em algum momento da educação, que era culpa dela, que ela tinha pecado em algum momento ali. Eu olhava assim, sabe, as duas pessoas que me criaram, que eu mais amava no mundo. Quando eu vi elas dizendo que tinham vergonha de mim e que preferiam me ver morto, assim, eu acho que é difícil até de explicar, sabe? É uma dor de lembrar
me dói. Então foi muito tranquilo, assim. Eu contei quando eu comecei a namorar e quando eu comecei a levar meu namorado em casa. Então, como era uma coisa que não tinha como esconder, eu precisava contar. Então, quando eu vi que eu ia levar ele mais vezes em casa e que aquela situação poderia ficar mais complicada, mais constrangedora, eu peguei e resolvi contar para minha mãe. Fiquei com meninas, porque as pessoas cobravam isso de mim. Você nunca ficou com um menino, nunca foi ninguém, então você é viadinho mesmo. Eu falava, não, eu vou ficar. Mas como eu era gordo também, aí gerava outro preconceito, né, que era a gordofobia. Eu lembro que eu chegava, às vezes, na igreja, na hora de cantar os cânticos, eu não conseguia cantar, porque eu não me sentia puro e límpido para estar repetindo aquilo, porque eu não ia fazer. Eu não desejava ter passado por tudo isso, mas foi importante para mim, de certa forma. Hoje, os meus pais, eu posso levar meu namorado na minha casa, assim, claro, não chega assim e falo, ai, meu namorado, não tem essa coisa de ficar pegando na mão, de ficar beijando. Mas eles recebem, a gente respeita eles nos respeitam e a gente consegue viver de uma forma tranquila. Depois que eu me assumi, eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de homofobia, nenhum ataque assim fora, assim, tipo, depois na rua ou em algum lugar que eu frequentasse, eu sempre ando com meu namorado, a gente anda de mão dada e tudo mais, na faculdade e tudo mais, e nunca sofri nenhum tipo. Em casa, eu já sofri a agressão da minha irmã por uma discussão e por causa de que eu não concordei com os princípios religiosos dela. Tenho resistência em vários lugares, de entrar, de ser perseguido por segurança no mercado, de pedir para deixar minha bolsa em tal lugar. Ainda há esses problemas, assim, que ferem a gente, eles são feridas, que eu não vou dizer que eu sou um monstro frio, que eu não sinto as opressões e eu lido elas e jogo pro lado, assim. Não, machuca a gente. Mas eu estou num processo de consciência e tem pessoas tão acolhedoras que eu consigo dar a volta por cima e falar, não, é isso que justifica a minha luta, né? Hoje eu falo assim, eu criei uma armadura, eu criei um casco, na qual eu não permito que as pessoas tenham preconceito de mim na minha frente. Querem ter, tenham por trás. Querem comentar, falem por trás. Ou chegue para mim e fale. Mas na minha frente eu não permito que as pessoas debochem de mim, que as pessoas falem de mim, porque eu quero respeito. Assim, eu nunca sofri preconceito direto, assim, sabe? Eu tenho amigos que já apanharam na rua, eu tenho amigos que já foram negadas vagas de emprego para eles por serem homossexuais ou transexuais. Eu nunca precisei passar por isso. Eu acho que tem evoluído muito, assim, eu fico muito feliz porque dá para se ter esperança na humanidade, digamos, porque, né, ninguém precisa ter contato com todo mundo, mas a questão do respeito e da questão de entender que a pessoa está só tendo o direito dela de viver e de ser feliz, já é uma evolução muito grande, é um passo que eu acho que a sociedade está cada vez mais, assim, evoluída nessa questão. Eu tô bem, assim, eu consigo falar que é um momento da minha vida que eu tô mais feliz, assim, de me entender de todas as minhas complexidades, a minha diversidade, que eu sou composto. Hoje eu me sinto muito bem, não tenho mais pira com o corpo, e eu acho que é um processo que eu não aprendi sozinho, assim. E eu acho que o mínimo que as pessoas podem dar, aceitando ou não, eu respeito, igual eu tenho com elas. Então, falta de respeito comigo, eu também não vou saturar. Eu vou gritar, eu vou falar, porque eu também tenho o meu direito. E o que eu falo é isso. O preconceito existe, aceita quem não quer, tem que respeitar do mesmo jeito. Não interessa o que você é, não interessa o que você faz. Deus vai te amar de qualquer jeito. Deus vai te amar independente de quem você goste, de quem você se case. O importante é você ser uma pessoa boa e você fazer o bem, ajudar o próximo. Daí ele olhou no meu olho e falou assim, filha, não importa o que você faz do portão para casa, aqui dentro ou pra rua, eu sempre vou te amar e sempre vou ser seu pai.